Hoje a gente vai estar falando, de manhã eu não falei, o Luiz está em Brasília, ministrando a umas igrejas lá, levou a Luísa com ele e me deixou aqui com vocês. Tá bom, né? Fiquei feliz. Então, a gente está falando sobre a série Impacto, e hoje vamos falar sobre o impacto do servo. E a gente tem Jesus como nosso grande modelo e exemplo para todas as coisas, e não podia ser diferente nessa questão do servir. Marcos 10, 45 diz que nem mesmo o Filho do Homem veio para pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E eu quero já trazer um esclarecimento para a gente entender a mensagem desde o início. Essa mensagem, o objetivo dela não é levantar voluntários, porque nós não temos voluntários suficientes para servir. Não é isso. Nós temos um time incrível de voluntários que serve com paixão. Então eu quero deixar bem claro que não é sobre nós, mas é sobre vocês. O nosso objetivo é marcar a importância e o poder do serviço cristão, é marcar a graça e a bênção que acompanha todo aquele que assume o seu papel de servo no reino de Deus e serve com paixão. O nosso desejo, o objetivo nessa noite é que você tenha clareza do que você faz, do valor daquilo que você faz e para quem você faz. A Bíblia nos ensina a servir sempre. É muito lindo, Deus, desde o Antigo Testamento, Ele foi levantando homens, mulheres, profetas, pessoas que com a graça de servir, na geração deles, puderam viver grandes propósitos de Deus, e cada propósito, gente, sempre terminava em serviço ao povo de Deus, e isso continua sendo assim hoje. Nós servimos tanto no natural como no espiritual. E eu peguei aqui rapidinho três exemplos de homens que serviram a sua geração no natural e no espiritual. Eu peguei Moisés, que foi um servo, mas também foi um líder. Um cara que foi chamado para servir Israel e mesmo com as suas limitações, libertou Israel da escravidão no Egito, legislou e governou o povo de Deus com muita graça. Eu não sei se você sabe, Moisés era gago. E era um desafio muito grande servir a Deus naquela condição. E Deus deu tanta graça. E o ministério desse homem foi incrível. Quando a gente vai para Samuel foi um servo profeta. Ele ouviu a Deus desde a sua infância. Ele já começou a servir muito, muito novo. Serviu fielmente como profeta e líder em Israel. E além de servir o povo de Deus, ele também serviu no chamado de outras pessoas. Serviu Eli, Saul, Davi e, na verdade, todo o povo. E quando a gente vai para Davi, foi um homem que serviu a sua geração fazendo a vontade de Deus. Então o Senhor sempre vai nos convidar para servir na sua casa, porque no reino de Deus, gente, servir é um valor. Ele também é uma honra e um grande privilégio. Então, e por ser algo tão importante aos olhos de Deus, obviamente nós temos alguns critérios na questão do serviço, porque o principal motivo do serviço não é tanto o servir em si, mas honrar aquele que a gente serve, amém? Por isso a gente tem alguns cuidados. Nenhum serviço pode ser feito por qualquer pessoa e de qualquer maneira. Tem uma maneira certa de fazer para honrar o Senhor, e é isso que a gente se propõe a trabalhar para que você faça isso com excelência. Então nós temos todo um trilho de crescimento que no final, ao longo dele, você vai sendo exposto a lugares e situações para servir, e você pode fazer a sua escolha e honrar o Senhor da melhor maneira. Mas independente de qual seja o seu chamado, qual seja o seu propósito, é importante
importante a gente ter muito claro que sempre vai fazer parte servir o povo de Deus, o reino de Deus de alguma maneira, porque servir faz parte de quem nós somos. De quem nós somos como igreja, é a cultura, faz parte da cultura da nossa igreja, faz parte da nossa identidade, faz parte de quem nós somos, porque nós seguimos a Cristo, e Cristo foi um servo de todos, né? Seus pastores, a equipe pastoral dessa casa, não mede esforço para te servir, não mede esforços, na verdade, para te servir da melhor maneira. Servimos com paixão, porque também queremos honrar o Senhor com a nossa vida, cuidando bem daqueles que Ele nos confiou. E claro, para falar desse assunto, nós vamos então ler uma passagem que é uma das histórias de Jesus. Quem tem sua Bíblia de papel? Deixa eu ver. Quem tem? Oh, aleluia. Então abra sua Bíblia de papel. Aliás, gente, faz um tempinho, uma pessoa que eu respeito muito nessa área profética, ela profetizou o seguinte: compre Bíblias de papel. E pastor sabe quase de tudo, né? A gente não sabe tudo, mas a gente sabe quase de tudo. Então cuidado com o que você faz, porque chega aqui, né? Essa pessoa, até onde eu sei, esses dias chegou um carregamento de Bíblia na casa dela. Ela é uma pessoa comum como eu e você, mas ela entendeu aquela palavra. Vai chegar um momento em que a nossa Bíblia será adulterada, e nem tudo que vai estar escrito lá é puro e é verdadeiro. Então vamos garantir ter reserva da palavra de Deus escrita. Quem tem a sua Bíblia eletrônica? Eu também tenho. Mas e se apagar? E se de repente você perder o seu aparelho? Então é importante que a gente tenha. Então abra a sua Bíblia de papel. Pode ser a eletrônica também, ou você pode nos acompanhar aqui, que a gente vai ler uma passagem conhecida, mas bem importante. João, o Evangelho de João 4. Nós vamos ler a partir do 4. Jesus, ele estava indo em direção a Galileia. E diz o texto assim: no caminho, teve que passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado para comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. E ela disse: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana? Como é que você me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu te daria água viva. Interessante que esse texto, a gente já ouviu tantas pregações sobre ele, e é tão interessante que sempre tem uma mensagem nova que a gente ainda não ouviu. A gente conhece o texto, mas cada sopro do Senhor vem um novo aprendizado sobre o texto. Então, eu quero falar hoje para você sobre o impacto que Jesus causou como servo de todos. Esse texto nos conta que uma mulher samaritana veio tirar água num poço específico, e quando ela está ali, Jesus fala para ela, Jesus pede para ela: me dá aí um pouco de água para eu tomar. E Jesus aproveita aquele momento e começa uma conversa com a samaritana, e é interessante porque ele pede água. Agora eu quero abrir um parênteses aqui e te dizer uma coisa: seja o que for que Jesus vai te pedir, Ele sempre vai te pedir o que você tem para dar. Amém? Quando ela pede água para Jesus, primeiro, ela tinha para dar, sim ou não? E segundo, Jesus estava ali pronto para oferecer uma água de maior valor. E outra vez eu quero abrir outro parênteses aqui sobre entregar coisas para Deus. Quando Deus te pede algo, significa que Ele quer te entregar algo de maior valor. Muitas vezes, aquilo que tem
menor valor, se aquilo continua nas nossas mãos, ocupa o espaço que deveria estar livre para receber algo de maior valor. Então muitas vezes o Senhor nos pede para entregar algo, e eu vou te dar um exemplo: dinheiro. Quando Deus te pede para entregar algo, Ele só te pede porque Ele quer te dar mais dinheiro. Eu não ouvi nenhum amém. Quem gostaria de receber mais dinheiro? Olha que o anjo está passando. Perdeu a oportunidade, se não levantou a mão, já era. Então, quando o Senhor nos pede, qual é a primeira sensação que a gente tem? Se eu entregar, eu vou ficar sem. Mas no reino de Deus não é assim, como o pastor Alisson falou. A semente que você come não produz a entrega que o Senhor tem para dar para você. Você precisa entregar, ficar com as mãos vazias, esperando algo de maior valor. Agora, aquele encontro com aquela mulher causou uma revolução dentro dela, porque por muitas coisas. Mas uma delas, os judeus, eles tinham uma dificuldade com os samaritanos. Eles sentiam que eles eram um povo inferior e também impuro. Então, por isso, jamais os judeus pediriam um favor aos samaritanos, e menos ainda se fosse uma mulher. E naquele encontro, um homem judeu choca aquela mulher duas vezes. Primeiro, ele pede um favor, e depois ele oferece algo para ela. E eu fico pensando, gente, será que enquanto ela caminhava, saiu de casa, será que enquanto ela caminhava na direção daquele poço, será que ela não ia fazendo uma oração? Ou será que ela não ia falando com ela mesma? Quem já falou quem já falou consigo mesmo? A gente faz altos discursos, sim ou não? A gente fala e faria assim e faria assado. Quem sabe ela foi com esse espírito? Porque é interessante que naquela conversa ela recebe muitas respostas das perguntas que ela tinha, das inquietações da sua alma. E de repente todas as respostas estavam ali diante dela, naquele encontro. Talvez aquela mulher pensasse que aquele era mais um dia em que ela iria ao poço buscar água. E sabe, e aqui eu quero abrir um outro parênteses para você. Ela pensava que ela ia buscar água, mas chegando lá ela precisou entregar para receber algo de maior valor. Sabe, quando você vem na igreja todos os domingos para tirar água, quem vem para tirar água no domingo? Para saciar a tua sede. Você precisa vir com uma expectativa. Eu vou tirar água, estou indo para tirar água, mas vai que Jesus está lá me esperando. E eu quero te garantir que cada domingo, cada reunião da célula, Deus está lá esperando você para derramar algo maior sobre a sua vida. Naquele lugar você vai entregar algo, mas você vai sair com algo de maior valor. Aquela mulher estava diante do Messias, prestes a conhecer o servo Messias. E é tão interessante porque a intencionalidade de Jesus naquele encontro causou um impacto tão grande na vida daquela mulher. Lembra, ela foi buscar água, mas o impacto foi tão grande. E deixa eu traduzir impacto para você. Eu ia falar isso e eu esqueci. Deixa eu ver se eu volto lá. E depois eu tenho que me achar aqui de novo. O impacto, na verdade, ele causa dentro de nós um efeito, com uma força, e aquilo marca a nossa vida para sempre. Aquele encontro com aquela mulher causou um impacto no coração dela tão grande, que ela até esquece do que ela foi fazer naquele poço. Ela deixa o vaso dela para trás e vai correndo para a sua cidade com aquele impacto causado, com aquela novidade no seu ser. E ela abre a porta de toda uma cidade para a salvação. Ela abre a porta daquela cidade para que Jesus pudesse entrar e servir seu povo.
Por quê? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Agora a gente pensa, se Jesus se fez servo para servir o homem, já pensou que grande privilégio que nós carregamos, né? De poder fazer por outros o que ele fez por nós. Sabe, Jesus carregava uma graça nessa questão de servir, do serviço, que está disponível para mim e para você. E essa graça, esse tipo de graça, ela só repousa sobre os ombros dos servos. E não é qualquer pessoa que consegue discernir ou ver essa graça. E é lindo porque o resultado atrás do serviço é maior do que o resultado prestado. E isso só pode acontecer por causa dessa graça que o servo carrega. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sei se você sabe, mas nós temos aqui na igreja algumas dentistas que são missionárias. São dentistas missionárias. Quando a gente foi para o Uruguai, eu sou uma pessoa que, assim, se eu pudesse ter escolhido o destino da minha vida, eu teria sido uma dentista. Eu sempre gostei de dente. Mas Deus não tinha isso para mim. Eu estou bem com isso, tá, gente? Muito bem mesmo. Mas dente sempre me chamou a atenção e foi muito forte para mim quando eu cheguei no Uruguai e aquele povo que a gente atendeu num primeiro momento, gente, tinha uma boca de dar dó. E eu contava hoje de manhã que quando os meus pais eram jovens, eles arrancaram todos os seus dentes bons para não ter problema de um dia ter dente cariado. Era uma mentalidade. Então, obviamente, se eles tinham essa mentalidade, eles também não tinham o valor de cuidar dos nossos dentes. Então, eu tenho pouca estrutura dentária na minha boca. Eu tenho muito, tá tudo tratado, mas eu tenho pouca estrutura e por causa disso eu valorizo e valorizei muito a dentição das minhas filhas. E quando eu chego no Uruguai e eu me deparo com aquela realidade, eu confesso que eu fiquei chocada. Mas essas dentistas missionárias, sabendo do meu coração com dente, elas se dispuseram e foram para lá e elas fizeram muitos procedimentos abençoando aquelas bocas. O que você não sabe é que não faz muito tempo que essas missionárias foram para Atos 29 no Nordeste e fizeram a mesma coisa com o povo do sertão. E interessante que elas me contaram o resultado do trabalho delas. E elas disseram que algumas pessoas, especial 2 pessoas, se eu não me engano, elas disseram assim, depois que tiveram seus dentes, né, consertados, ele falou assim: vocês devolveram a minha autoestima. Vocês não apenas consertaram os meus dentes, vocês me devolveram o sorriso. E aquela pessoa sorria e dava gargalhada. Então o que eu quero dizer com isso, atrás de um serviço que nós prestamos, a graça que o servo carrega alcança, na verdade, o resultado é muito maior do que o serviço prestado. Elas não estavam só consertando os dentes, elas estavam devolvendo o prazer de sorrir. Elas estavam devolvendo a autoestima. E aí não só o corpo é tocado, mas a alma, o espírito. E sabe, gente, eu te garanto que eu conheço as dentistas. Elas saíram de lá mais abençoadas, mais ministradas do que aquelas bocas. Porque a alegria do servo em servir, acredite nisso, é maior do que aquele que foi servido. Quando a gente vê o impacto do Senhor na vida dessas pessoas, nós somos as pessoas mais abençoadas. E essa graça só o servo carrega. Essa é uma graça que só o servo pode desfrutar. E eu estava ali ouvindo aquele testemunho, chorando ela, chorando eu, por essa obra tão linda. Quando servimos com paixão, gente, o amor de Jesus se faz real na vida das pessoas e o serviço prestado, ele se torna algo mensurável, algo que é medido com ações.
o serviço, ele expressa, né? Ele expressa a manifestação do amor. É como se fosse isso, é dar forma ao amor na vida daquela pessoa. Por isso que no reino de Deus tudo é sobre servir. Quando você olha para a obra da cruz, o que foi aquilo? Um grande serviço prestado a mim e a você, para que a gente tivesse acesso à salvação. Jesus, ele serviu como um servo, sendo Deus supremo. Jesus foi um servo supremo. Olha o que diz Filipenses 2, 5, 7. Seja a atitude de vocês, nossa, a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou o ser igual a Deus, ele se despiu da divindade e se vestiu de servo, tornando-se semelhante aos homens. Imagina, Jesus era Deus, ele tira aquela capa de divindade e coloca uma capa de servo para nos servir. E eu quero te dizer uma coisa, independente da classe social que você pertença, independente do que você tenha no banco, de saber muito ou pouco, a verdade é que todos nós podemos contribuir com algo. Todos nós podemos servir algo. Gente, isso me inspira. Outro dia, faz um tempinho já, eu estava num evento e um dos guardadores do carro do evento era um médico. Uma das moças que estava servindo as mesas era dentista. Gente, isso só acontece no reino de Deus. Quem conhece o Sebastião? Vou fazer de outra pergunta. Quem não conhece o Sebastião? Sebastião é um irmão que a gente aqui, bem precioso e especial. Todo mundo conhece o Sebastião. Se você não conhece, procura conhecer. Não vai ser muito difícil. Outro dia eu cheguei na igreja, eu estava ali estacionando o meu carro e rapidamente vem o Sebastião me ajudar a estacionar. Falei, obrigada, Sebastião, por essa ajuda. Precisava da sua ajuda. Ontem eu cheguei na Rede Jovem que eu ministrei. Quem estava na recepção? Hoje eu cheguei para o culto à noite. Quem estava no estacionamento? Aí ele vem com um sorriso maior que eu já vi na minha vida. Ele falou, eu fiquei muito feliz que você falou de mim hoje. E eu falei, eu vou falar de novo, Sebastião. Gente, quando a gente serve o Senhor, todos podem servir. Tem um espaço para todos. Todos nós temos alguma coisa para entregar para alguém, para contribuir com algo. E essa sensação de se sentir útil, de honrar a Deus com aquilo que você faz, gente, isso traz um valor pessoal tão grande. Jesus, nosso servo supremo, escolheu se vestir de servo. Mas além disso, Jesus também nos serviu com um amor radical. E sabe com quem que ele aprendeu esse amor? Com o Pai, que também tinha um amor radical. Olha o que diz esse versículo que você conhece bem. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus serviu com um amor radical, porque recebeu esse amor de um Pai que amou de maneira radical. E o que nos motiva a servir precisa ser o mesmo amor radical. Diga amém. Dê um sorriso para Jesus. Porque Ele amou incondicionalmente, independente da situação das pessoas. Se elas fossem aceitar ou não o que Ele tinha para fazer, Ele amou e serviu igual. Agora entenda uma coisa, as pessoas são impactadas quando elas estão ao lado de pessoas que servem.
Servir, gente, gera um constrangimento de amor e normalmente contagia quem está sendo servido, que passa a ter o desejo de servir também. Jesus serviu incansavelmente ao lado daqueles discípulos. Aliás, não sei quem acompanha a série The Chosen, muitas vezes ela é tão humana e ela mostra um Jesus cansado, arrebentado por um dia de trabalho, e aqueles discípulos, ainda não tão úteis, ali brincando, rindo, e Jesus está acabado por um dia de incansável serviço aos homens. E aqueles discípulos, eles foram vendo Jesus servir e eles aprenderam com Jesus. Quando a gente vai para Atos, que Jesus já não está presente com eles, quando a gente vai para o restante do Novo Testamento, nós encontramos homens que aprenderam a servir porque foram impactados com o serviço de alguém, e eles fizeram coisas incríveis com esse amor radical. E é interessante que Jesus, assim, mesmo sendo Deus, ele serviu através de várias ações concretas, gente, mensurável. Jesus serviu desde ações mais humildes. Quem lembra quando ele lavou os pés dos discípulos? Quem lembra disso? Gente, essa era uma atribuição de pessoas muito simples, de escravos, de servos. E Jesus está lá lavando os pés dos discípulos, servindo. Jesus curou pessoas, ele estendeu a mão para levantar uma mulher que ia ser apedrejada por causa do seu pecado. Ele alimentou multidões, libertou pessoas. Quantas coisas Jesus fez! Quando a gente serve com o mesmo amor radical, com a mesma paixão, a gente vai impactando as pessoas ao nosso redor, dando passos práticos na nossa própria vida, para a gente ser mais parecido com Jesus. Os discípulos aprenderam a servir, vendo Jesus servindo. Seus filhos, sua família, vai servir a Jesus, vendo você servindo, com essa paixão, com essa seriedade, com esse interesse, com a pontualidade. Servir produz saúde, produz um espírito humilde, produz gratidão. Sabe, gente, quando a gente serve dessa maneira, a verdade é que não tem muito espaço no nosso coração, não sobra espaço para o orgulho se desenvolver. Por isso que aqui um médico pode servir no estacionamento, uma dentista pode servir às mesas. Quantos estão entendendo, gente? Servir nos faz pessoas melhores. Servir traz esse senso de humanidade. Servir nos dá mais acesso ao coração das pessoas do que uma pregação. Talvez eles não se interessem muito em ouvir o que você tem para dizer, mas quando você serve, você acessa o coração. Aliás, você viu o aviso aqui, o pastor Tiago, 13 de julho, a gente vai ter uma grande ação social no estacionamento aqui da Linha Verde. A gente vai servir a população, o pessoal do bairro, e você tem a oportunidade de servir com os seus dons naturais, com os seus dons até sobrenaturais, se for o caso, mas com esses dons que podem ser mensurados. A gente já tem profissionais que vai cortar cabelo, médicos, advogados, a gente já tem uma turma aí que vai servir nesse dia. O que nós queremos te dar, gente, é a oportunidade de servir, de ser generoso no serviço ao próximo. Então, se você quer fazer parte, depois entre em contato lá com o nosso Ministério de Evangelismo e dê o seu nome lá. O que eu posso te garantir, que no final de uma ação, você é muito mais abençoado do que aquele que está sendo servido. Jesus, ele serviu no natural, mas ele também serviu no espiritual, no sobrenatural. Olha o que essa mulher disse para Jesus. Naquele encontro, eles estão conversando, conversas profundas.
E de repente ela fala uma coisa, Jesus fala uma coisa sobre a vida dela, e ela tem uma revelação, ela fala: vejo que és profeta. Dá um sorriso, porque é engraçado, né? Claro que ele era profeta. Mas ela teve aquele entendimento e ela viu o profeta em Jesus. E eu quero te lembrar que você faz parte de uma comunidade profética. Nessa igreja, a gente, até quem não é profeta, profetiza. Diga amém. Dá um sorriso, fala: é verdade. Quem quer profetizar? De novo o anjo passou, não levantou a mão, já era. Mas ele anotou a sua mão. Ele anotou a mão de que é isso aí. Nós somos uma igreja profética, nós podemos servir de maneira natural e também de maneira sobrenatural, trazendo cura, trazendo revelação, trazendo transformação. Gente, o encontro de Jesus com aquela mulher foi um exemplo poderoso de algo também no sobrenatural. 1 Coríntios 12 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Gente, tem muitos dons nesse salão. E dons que são diferentes. Coisas que eu faço, você não faz. E coisas que você faz, eu não faço. E assim também com os nossos irmãos. São muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor também é o mesmo. Há diferentes formas de agir. Você age de uma maneira, eu ajo de outra. Mas é o Senhor que efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando a um bem comum. E o que eu quero marcar de novo é que todos nós todos nós aqui tem alguma coisa para dar para alguém, para servir alguém. Uns têm mais, outros têm menos, mas não falta para ninguém. E o Espírito, Ele quer usar você como canal para manifestar o que Deus quer entregar para o outro através da sua vida. Será que Ele pode contar com você? Então eu quero te animar uma coisa, gente: se arrisque a entregar algo para alguém. Se arrisque a fazer uma oração. Quando a pessoa fala para você que a vida está difícil, gente, não falta gente hoje para reclamar. As pessoas sempre têm uma demanda de alguma coisa difícil. Ofereça uma oração, se arrisque. A pessoa está doente, ore por cura. O que você tem a perder? Nada. O que ela tem a ganhar? Muito. Porque o Senhor quer usar você e a mim como esse canal para servir a vida das pessoas e tocar as pessoas. Para quê? Para causar uma conexão do coração dessa pessoa com Deus, e Ele quer te usar para isso. Então nós precisamos nos arriscar. Ore por algo que você não pode realizar, abençoando aquela pessoa. Você vai comprar alguma coisa, chega lá, o negociante fala que está difícil o mercado, faz uma oração por ele. Você não pode produzir o resultado daquilo, mas você pode fazer uma oração. E se tiver um aquecimento nas vendas daquele negociante, na verdade, ele vai entender que foi a sua oração. E ele vai se abrir para te ouvir, para você falar sobre o seu Deus. Marcos 16 diz que os sinais poderosos acompanharão os que creem. Acompanharão os que servem com paixão. Quem gostaria de ser usado com o ministério de cura? Quem gostaria de orar e ver as pessoas curadas? Sabe, gente, esse ambiente aqui tem muita graça do Senhor liberada. Se alguém fala com você: ai, que dor de cabeça, a gente vai nem não oferece um Dorflex, oferece uma oração. Vamos desenvolver o que Deus tem confiado nas nossas mãos. Esse ambiente aqui é muito poderoso. No entanto, lá fora tem uma graça maior que te acompanha, porque o Senhor quer tocar aquela pessoa que ainda não está aqui dentro. Então a gente precisa se arriscar e oferecer uma oração de cura. Né? O pessoal do evangelismo aqui tem uma ação nas ruas chamado Cura nas Ruas, onde eles vão a lugares públicos e oferecem oração de cura. Se você tem vontade de ser usado nesse ministério, é uma boa oportunidade para treinar.
O que você tem a perder? Nada. O que eles têm a ganhar? Muito. E na verdade você também tem a ganhar muito. E se Deus começa a te usar mesmo nesse dom? O corpo de Cristo ganha. Agora, você percebe quantas frentes de serviço, quando o assunto é servir, quantas frentes de serviço nós temos nessa igreja, quantas oportunidades são oferecidas a você, não porque a gente precise do seu serviço, mas porque o Senhor quer depositar sobre você uma graça que só o servo recebe. Gostei desse amém. Quantos dizem amém para isso? E é interessante que além da gente ser animado a servir com todos os nossos dons naturais e sobrenaturais, tem umas palavras de Jesus que me intrigam. Que Ele diz que nós faremos obras maiores do que Ele fez. Gente, como isso é possível? Eu não sei. Mas a gente só vai saber se a gente servir. A gente só vai saber quando nós estivermos servindo alguém e ver aquilo que está acontecendo. E eu espero que isso se cumpra na nossa igreja. E para terminar, indo para o fim, a gente tem um convite de servir no natural, mas também no sobrenatural, e fluir nos dons do Espírito enquanto a gente serve. E gente, é um momento em que as coisas se misturam. Você está servindo no natural, mas Deus está produzindo algo no sobrenatural, e isso é poderoso. Então imagina, você está só oferecendo uma oração, se o resultado daquela oração for uma cura, gente, que poderoso. Você está só conversando com uma pessoa e oferecendo uma oração. Se o resultado daquilo for salvação, você terá arrancado aquela pessoa de uma realidade sem Deus. E naquele momento, plantado aquela pessoa no reino do Filho do seu amor. É interessante que servir abre os nossos olhos para ver o que antes não podia ser visto. Lembra quando Jesus transforma a água em vinho? Quem lembra? O que Jesus disse para os servos? Encham as talhas de? Agora a pergunta que eu tenho para você: quem foram os primeiros a ver o vinho? No ouvir? Os servos. E eu posso te garantir que naquela noite, aqueles servos foram mais abençoados do que aqueles que tomaram o vinho. Sim ou não? O natural se transformando no sobrenatural. Eles estavam ali pegando jarras de água e jogando dentro de uma calha. De uma talha, melhor dizendo. Aqueles que são tocados pelos milagres de Jesus serão marcados para sempre. Infelizmente, gente, nem todo mundo que recebe um toque desse vem para o reino de Deus, mas eles nunca poderão negar de que aquilo foi obra de Deus. Ontem, pregando para a Rede Jovem, eu repeti uma frase que um pregador há muitos anos falou nesse altar e eu achei tremendo: que o cristianismo exige experiências com Deus. O seu cristianismo exige experiências com Deus. Sabe por quê? As experiências nos conectam ao coração de Deus. E isso nos faz servir com propósito, com paixão, com propriedade. E aí, gente, nós veremos milagres atrás de milagres acontecendo no nosso meio. O que se precisa fazer? Só pegar o jarro de água e colocar na talha. Porque o milagre quem vai fazer é Ele.
mas vai ser através de você. Quantos servos a gente tem nessa noite? Quantos tem o jarro cheio de água? Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, coloca a mão no seu coração, que atua em nós. Ele vai fazer através do poder que atua em nós. Nós só vamos pegar a água, nós só vamos colocar a água no lugar certo. E aí ele diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Nós vamos carregar a água. Quantos carregadores de água a gente tem essa noite? Fica de pé comigo, por favor. E como bons carregadores de água, nós seremos os primeiros a ver o milagre. E sabe, gente, os primeiros que veem o milagre também podem ser os primeiros a beber dele. A Bíblia não fala disso, não é tão clara, mas eu acredito que aqueles servos, peraí, eu coloquei água, agora tem vinho, deixa eu provar se é vinho mesmo. Eu não sei você, mas se eu tivesse lá, eu queria ser a primeira a provar do milagre. Abra suas mãos.